Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Leiam comigo a frase que está na nossa tela, por gentileza. Leia mais uma vez. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: concorda ou discorda? Por quê? Você achou que ia ser uma resposta fácil? Por quê é a pergunta. Não é para mim não. Pergunta para as pessoas que estão do seu lado aí, com vocês aí. Eu que só vou ficar observando. Só observo. Algumas respostas aparentemente óbvias nem sempre saltam à nossa mente quando a gente as faz. A ressurreição muda tudo. Ponto. Sim, muda tudo. No que a ressurreição mudou a sua vida? Não sei se você sabe, mas existem pessoas que vivem como se a ressurreição não tivesse acontecido. Vivem como se a ressurreição não tivesse acontecido ainda. Parecem na expectativa de que algo extraordinário ainda venha acontecer, enquanto mais extraordinário já aconteceu. Pneu furou ali fora. Perceberam? Perceberam? Vocês também ouviram, né? Eu não só ouço, como vejo tudo. A ressurreição muda tudo, absolutamente tudo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler o versículo de número 13 dessa palavra de Deus para a nossa vida. Lucas 24, versículo 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Se você puder ler comigo, eu te convido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que a palavra do Senhor venha trazer ao nosso coração a direção, consolo, edificação. Fala ao nosso coração por meio da sua palavra, que o teu Espírito Santo haja dentro de nós e que venhamos a viver verdadeiramente de acordo com essa nossa declaração de que a ressurreição muda tudo. Nós oramos, Pai, confiantes e agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse versículo 13 é a metáfora da peregrinação cristã. É a metáfora da peregrinação cristã. É a história da caminhada. É a história de que a nossa vida, ela é uma verdadeira caminhada, e ao longo da nossa história, nós vamos vivendo novas histórias à medida que nós caminhamos com o Senhor. É a metáfora da peregrinação cristã. Eu quero fazer você uma pergunta simples, porém complexa. Veja comigo aí a tela, leia comigo por gentileza a pergunta simples, porém complexa. Pergunta para quem está do seu lado. Maridos e mulheres sabem. Maridos e mulheres sabem que existem aqueles que começam a ver o filme. Na sequência do comecinho do filme, começa a pensar sobre o filme. Um passo depois, a sonhar com o filme. Quem aqui é do time que gosta de sonhar com o filme? Levanta a mão. Olha quanta gente. O trabalho do diretor lá, gente. O trabalho dos atores. Bom, esse texto é a história que poderia ser contada como se alguém tivesse começado a ver o filme,
deixou de ver o filme e não sabe como o filme terminou. Na época do Ricardo, não tinha Netflix. Não tinha gravador. Se é que você sabe que já houve um gravador que as pessoas gravavam o programa de televisão. Existiam aqueles que viam os filmes e que viam os filmes inteiros e aqueles que, como alguns de vocês, dormiam ao longo do filme e ao acordarem queriam saber o que aconteceu com o filme. Sempre tinha alguém que tinha visto o filme inteiro, então era a pessoa que a gente consultava para ver o filme inteiro. Que, pasmem, aqueles que são mais novos, a gente só conseguia ver aquele filme uma única vez, na hora que ele foi exibido. E se ele já tivesse sido exibido, nós teríamos que esperar a sessão da tarde para assistir. Essa era a nossa vida no passado. Esse texto conta a história de pessoas que, dentro dessa imagem, eles começaram a ver o filme, mas eles não sabiam o final do filme. E a ausência da informação do final do filme fez com que eles tivessem uma impressão de que o final tinha sido diferente. E eu quero que você caminhe comigo na leitura da palavra do Senhor. Veja, conversas sobre o reino. Versículos 14, 15 e 16. Se você puder, leia comigo. Texto de Lucas capítulo 24. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Continue. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o que aconteceu? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja, as conversas, elas são muito importantes na nossa vida, né? Existem declarações, por exemplo, que as conversas, elas têm um forte poder de influenciar. A gente sabe como uma conversa boa, ela é produtiva. Estudos dizem que a gente toma decisões a partir de conversas. É por isso que existe aquela expressão que diz que conversando a gente se entende. Negociações são feitas com base em conversa. E tem gente que leva a gente na conversa. Tem conversa que vai ser uma bênção na nossa vida. Essa que eu chamo de as conversas do reino. Mas tem conversas que vão prejudicar o nosso entendimento. Tem conversas que vão nos influenciar negativamente. Tem conversas que vão nos levar para um lugar errado. Por exemplo, você sabe se deveria ou não ter uma conversa com uma pessoa com quem você já teve uma conversa. Você já sabe que aquela conversa poderia ter te encaminhado para um lugar equivocado, um lugar ruim, um lugar em desacordo com a palavra de Deus. As nossas conversas precisam ser pensadas. A Bíblia trata sobre esse assunto das conversas para mostrar o quanto as conversas são importantes. Eu separei alguns textos para que você leia junto comigo aqui na tela. Mateus capítulo 12, versículo 34. Leia comigo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus que falou isso. Então veja bem, na nossa conversa, nós podemos compartilhar com o outro, ou o outro compartilhar com a gente aquilo que está no coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes o coração, e a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que o coração é enganoso, está lembrado? A Bíblia diz que o coração é terrivelmente corrupto. Eu não consigo pensar nessa frase sem pensar em algumas pessoas. Terrivelmente corrupto. E a Bíblia diz que o meu coração é terrivelmente corrupto, então entre nós não deve haver uma diferença tão grande assim, que Deus tenha misericórdia. Segundo texto, leia comigo aqui na tela. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós entramos com o coração tranquilo, temos bons costumes, mas as más conversações, elas corrompem a gente, corrompem a nossa prática, corrompem um relacionamento saudável, corrompem o ambiente de paz. Que tipo de conversa que pode gerar esse tipo de ambiente a ponto de corromper, a ponto de tirar do eixo, de tirar a pureza, tirar a limpeza, tirar a tranquilidade? Um coração que numa conversa é envolvido numa fala, numa mensagem, nem sempre subliminar, muitas vezes é uma mensagem clara, uma palavra óbvia, e que pode trazer para a nossa vida um peso espiritual que nós nem temos ideia que tem um peso espiritual. Aliás, a gente precisa entender que nós vivemos num mundo onde existem batalhas espirituais.
Existem pessoas que chegam com uma conversa e o objetivo dessa conversa é nos arrancar da paz espiritual, do equilíbrio espiritual, da saúde espiritual. Está repreendido em nome de Jesus. Mas o amém tem que ser forte. Se não for forte... Não, estou brincando. Não é... Tem que ser sincero. Forte ou fraco faz diferença. 2 Timóteo 2,16. Leia agora com fé. Evita igualmente o quê? Falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Existem falatórios. Imagina uma pessoa que conversa, é uma pessoa do converser, do francês, converser. É a pessoa que fala. E esses falatórios, em alguns deles, como diz o apóstolo Paulo, eles são inúteis e ainda são profanos. Profanam o sagrado. Quarto e último texto, versículos 4 do capítulo 5 de Efésios. Leia. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo, aos Efésios, nos lembra da importância da nossa conversa, da nossa fala, o quanto ela pode ser potencialmente perigosa, o quanto ela pode nos afastar da vontade de Deus, o quanto ela pode desagradar a Deus. Ele não apenas ensina um aspecto negativo para dizer, olha, não faça isso, como apresenta uma substituição. E essa substituição, ela tem a ver com ações de graças. A substituição, ela tem a ver com uma palavra boa, gratidão. Gratidão é uma palavra boa. E ele diz para a gente, nós não nos envolvemos em conversação torpe. Uma linguagem torpe, uma linguagem suja, uma linguagem imunda. Nós vivemos no mundo. Né? Nós estamos no mundo. As pessoas conversam com a gente, muitas delas fazem, por exemplo, uso de palavrões. Eu estou falando baixo, que é para ficar entre nós dois. O palavrão, ele suja, ele é da cultura. Ele é parte quase que da realidade. Algumas pessoas, em seu vocabulário, têm mais palavrão que palavrinha. Usam o palavrão como se fosse uma coisa normal. Palavrão, para muitas pessoas, se tornou uma interjeição. E a interjeição se torna um palavrão. Eu preciso repreender a minha própria língua. Eu não preciso de um fiscal, alguém para me acompanhar. Mas às vezes Deus levanta uma pessoa que dá uma olhada para nós ou suspende a sobrancelha. Sabe como é que você suspende a sobrancelha? Sabe? Quando você dá uma assustada. A pessoa fala, você levanta a sobrancelha, a pessoa diz, falei alguma coisa demais. Mas tem gente que já se acostumou. Tanto se acostumou que é capaz de até numa oração soltar um palavrão. Antes, ações de graças. Então, esse texto começa dizendo que duas pessoas conversavam. Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús. É um caminho, segundo o texto, 60 estádios, alguma coisa em torno entre 11 e 12 quilômetros a pé. Eles estavam no alto, eles estavam descendo essa região montanhosa, indo em direção a Emaús, um caminho pedregoso, algumas curvas, nessa metáfora da peregrinação cristã, tendo dois elementos curiosos. O texto diz, Lucas utiliza duas expressões. A primeira, ele fala de uma conversa, e a conversa é a conversa ordinária, é a conversa comum, é a conversa qualquer. A segunda é quase que um debate teológico. Eles começam a falar sobre os assuntos relacionados ao que aconteceu em Jerusalém. Ou seja, estamos falando da morte de Jesus, estamos falando da sua crucificação, tudo isso está sendo dito e eles estão discutindo. Então, ao mesmo tempo que é uma conversa, é uma discussão. E veja que de maneira extraordinária, o texto nos diz que Jesus ia com eles. Embora eles estivessem impedidos de ver, nós vamos voltar a esse assunto já já. Vamos para essa tela que a gente vai conseguir caminhar juntos a partir do versículo 17. Leia comigo, 17 a 24. Então, lhes perguntou Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus para eles? Está ruim, gente, está ruim, horrível. O que é que Jesus perguntou para eles? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o... Olha o que ele fala para Jesus. A gente já sabe que é Jesus. Ele não sabia, né? Ele não sabe. Olha o que ele fala para... Olha quantas vezes eu e você já falamos bobagens para Jesus. Olha o que o Cleopas disse para ele. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Imagina só. Vai para o 19 comigo. E ele lhes respondeu. Quais? Ó Jesus dando corda. Hã? Dando corda. Fala, meu filho. Pode continuar a conversa. Vamos conversar um pouco mais. Fala aí. Quais? E explicaram. Começa aí. O que aconteceu a Jesus. Você imagina Jesus falando assim, com quem? É só para você imaginar, não está no texto não. Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20, leia comigo. E como... E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Até aí. Veja comigo aqui na nossa tela, por gentileza. Na caminhada com o Senhor há aprendizado e crescimento espiritual. Primeiro, o companheirismo de Cristo com os crentes desanimados. Eles pararam entristecidos. É impressionante a maneira como Cristo age com a gente. Age com pessoas que estavam desanimadas, que o termo entristecidos aparece, aqueles que estavam deixando Jerusalém, voltando para a sua própria vida, aqueles que não levaram em consideração a ressurreição de Cristo, aqueles que estavam pensando que ele era quem eles esperavam, mas de fato não se concretizou, aqueles cuja fé estava em crise, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam sobrecarregados. Veja a maneira como Cristo lida com gente normal como a gente. Normal. Dá uma olhadinha aí pro seu lado aí. Normal? Dá uma olhada aí. Olha para trás. Normal? Gente real como a gente. Ok? Real é melhor? Gente real como a gente. Ou seja, eu e você podemos passar um momento na nossa vida em que nós vivemos uma crise espiritual, em que o nosso coração fica desanimado, em que a gente perde fôlego espiritual, a gente perde vigor espiritual, onde a gente está desanimado e a nossa fé, ela começa a dar passos para trás, ou a nossa fé, ela está fragilizada. É uma luta, é uma batalha, é um sofrimento, é uma tentação, é algo que nos esfriou, que nos afastou de Deus. Veja a maneira como Cristo lida com gente como a gente, que é capaz de ter fases na vida em que nós estamos desanimados. Então eu quero dizer para você, se há alguém entre nós que está desanimado espiritualmente, veja a maneira como Cristo lida com a gente quando a gente está desanimado. Ele não nos deixa, pelo contrário, Ele anda ao nosso lado, Ele está junto conosco para que o nosso coração seja fortalecido e aquecido pela sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo, a pedagogia divina. A pedagogia divina. Você viu no texto que eles não conseguiram reconhecer a Jesus, você viu? E você viu que o texto diz assim, impedidos de reconhecer, houve um impedimento. Quem os impediu? Foi o Senhor. Aí você diz assim, mas para que isso? Para que isso? Pedagogia divina. Quero lembrar com vocês no texto de João 20.
Jesus entra na casa onde os discípulos estão, com as portas trancadas. Está lembrado desse texto? Eles estavam com medo dos judeus. Jesus entra naquela casa e traz uma declaração. Quem lembra? Qual foi? Paz seja convosco. Qual foi? Gente, vocês sabem tudo da Bíblia. Jesus traz para eles ali uma palavra, e estavam quase todos os discípulos. Um não foi porque estava impedido de ir, e o segundo não foi porque faltou o culto. Olha que problema tem quando uma pessoa falta o culto. Quem faltou o culto? Tomé. Tomé não foi, logo Tomé, tão animado, cheio de fé, não foi ao culto. Quando termina o culto, no outro dia eles estão reunidos, chegam os discípulos e dizem: Tomé, vimos o Senhor. Uma declaração masculina, clara, né? Vimos o Senhor, óbvia, simples, direta, objetiva, sem detalhes, sem mais nada. Claro que por conta disso, Tomé falou: só acredito vendo. Também não botaram nenhum argumento, não contaram nada, não deram a imaginação. E ele disse: só acredito vendo. Passou um pouquinho de tempo, o que Jesus fez com aquele que estava incrédulo? Apareceu para ele. Veja a segunda chance que Jesus deu a ele, e eu me coloco ali exatamente do ladinho dele para dizer: Senhor, eu também tenho isso. Quando eu tiver isso, me dê uma segunda chance, não me jogue para o lado, me dê a graça de ser recebido na presença do Senhor. Aí Jesus se revela a Tomé, mostra as marcas, porque ele diz: eu só acredito se eu tocar ali nas marcas dele. E aí Jesus mostra para ele e traz uma declaração, essa que está aqui: bem-aventurados os que não viram e creram. Agora vão relembrar. Cleopas e a outra pessoa que estava ao lado dele, tem gente que gastou livros para tentar saber quem é a outra pessoa que está ao lado dele. Já teve gente que disse que era esposa, ele é esposa, está vindo embora. Tem gente que já botou um outro nome. Se a Bíblia não diz quem é, não importa quem seja. Não tem a ver com a nossa discussão, saber quem era a outra pessoa. Importante é que ele estava, e nós estamos aqui para resolver esse assunto, não este, o outro assunto. Bem-aventurados que não viram e creram. O que Jesus está ensinando para eles? Eles não estavam reconhecendo a Jesus, mas eles poderiam ter crido em tudo que eles falam na sequência. As mulheres viram, os irmãos viram, alguma coisa aconteceu, a promessa foi feita, nós acreditamos, nós cremos, mas o coração deles estava impedido de crer, por causa da própria incredulidade. E aí Cristo nos ensina essa verdade maravilhosa. A pedagogia divina, muitas vezes, não é o que a gente quer, não é o que a gente concorda, mas é exatamente a forma como nós vamos aprender. Quantos de vocês só aprendem um texto estudando, lendo em voz alta? Quantos de vocês lendo em voz alta? Quantos de vocês precisam escrever, anotar, caneta, lápis? Muitos de vocês. Quantos são aqueles que simplesmente na aula concentram e captam tudo? Graças a Deus. Tem várias pessoas, vocês que não estão vendo aqui. Tem várias pessoas, não são várias do tipo, várias. Cada um de nós tem um método. Tem pessoas que leem e ficam andando. Quem olha diz o quê? Deve ser lá das Américas. Que normal essa pessoa não é. Sabe qual a melhor resposta? Quando alguém te encontra e você está falando alguma coisa, você diz: o que está fazendo? Isso é reunião interna. Numa reunião interna, estão discutindo aqui alguns pontos, algumas questões. Nós temos métodos diferentes. O Senhor estabelece uma pedagogia para que você aprenda de uma determinada forma que vai ser diferente da minha forma. Às vezes você vai ter uma barreira na sua vida, um obstáculo na sua vida, e você vai ficar de mal com Deus, que essa porta fechou, isso está acontecendo com você, porque só com você, e o que Deus quer é estabelecer com você um relacionamento para que pela graça dele, você não pare nessa porta, você possa ir para uma outra porta, essa já aberta pelo Senhor para a sua vida. Pedagogia divina. Mas o terceiro destaque aqui é, para mim, muito especial. A presença precede a percepção. Fale comigo. A presença precede a percepção. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não sabiam, mas ele estava ali. Eles não sabiam, mas ele estava ali. Pense comigo.
você encontra com Jesus em 2026. Seu encontro com Jesus é o dia que você percebe, ou o ano que você percebe a presença de Jesus com você. A resposta é, antes de 2026, ele não estava? Compreende? Antes de você perceber a presença do Senhor, ele já estava ao seu lado. Antes de você perceber, agora eu sinto a presença de Deus comigo, ele já estava ao seu lado. Antes de você perceber, aliás, é exatamente por isso que você percebe. Você só percebe porque ele está presente. A presença dele precede a percepção. Então, quando você se sentir assim, eu não sei se Deus está aqui, a sua percepção, ela demora, ela é tardia, a presença dele precede todas essas coisas. Então, creia, entenda e absorva isso na sua vida. A presença de Deus precede a sua percepção. A presença de Deus precede a sua percepção. Amém, meus irmãos? Vamos para outra tela. O problema dos discípulos é falta de entendimento das Escrituras, não de informação. Eles tinham informação, eles deram as informações. Eles tinham esperado que Jesus fosse o Redentor de Israel, mas os eventos dos últimos dias puseram fim a essa esperança. Os discípulos sonhavam com o reino terreno, sonhavam com o fluir das riquezas, sonhavam com paz externa, e erravam ao restringir o reino de Cristo a somente Israel. Isso traz para a gente uma bela reflexão. Os discípulos, esses dois discípulos, eles não faltava a eles informação. O que faltava a eles era entendimento. Eles não entendiam as Escrituras. E se eles que estavam andando com os outros discípulos ao lado de Jesus não entendiam, penso que eu e você corremos o mesmo risco. Penso que nós dois temos uma dificuldade em entender, algumas vezes, a própria presença de Cristo e a percepção dele na nossa vida, ela pode ser confundida com algum tipo de objetivo pessoal. Penso que é possível que você e eu, no lugar de pensarmos no reino de Deus como algo espiritual, pensemos no reino de Deus como algo material. Em vez de pensarmos no reino de Deus como uma coisa que é para além do nosso tempo, é possível que haja na nossa perspectiva uma restrição para esse tempo. Eu quero agora, eu quero isso. Pergunta na tela. Quais são as suas expectativas em relação a Jesus? Quais são as suas expectativas em relação a Jesus? E a pergunta é direta e objetiva. Por quê? Porque assim como aqueles discípulos tiveram uma ideia equivocada a respeito de Cristo, aqueles que esperavam, que ansiavam que ele fosse o rei de Israel, local, que o reino dele fosse reino para aquele espaço, que o reinado dele produzisse liberdade política, riquezas materiais. Assim como eles pensavam isso, eu e você podemos passar pela mesma dificuldade. Por isso a pergunta é importante: quais são as suas expectativas? Porque se elas não forem as bíblicas, elas serão frustradas. É por isso que algumas pessoas, quando recebem promessas em nome de Cristo, se abraçam, se amarram àquelas promessas que Cristo não fez. E quando não acontece, elas ficam decepcionadas com Cristo, com Deus, com a igreja. O reino de Cristo não é para este mundo. O reino de Cristo não fala de riquezas materiais primeiramente. O nosso olhar não está apenas para esse tempo. O nosso olhar é para a eternidade. O nosso olhar é para ver além. O nosso olhar é para o Senhor, é a presença dEle conosco ao longo de toda a nossa vida aqui, mas para experimentarmos uma nova vida, onde nós estaremos para sempre com Ele. Meus irmãos, nós não somos deste mundo. Me contaram uma história. Como diz o Ricardo, não sei se é verdade. Um pastor está passando na porta de um cemitério. 23 horas e 57 minutos. Porta do cemitério, carro estraga.
percebendo um carro parado na porta do cemitério, vem 3 rapazes bem intencionados. Se é que você me entende. 2 de um lado, 1 de outro lado. Quando eles chegam e dizem para ele o verbo perder no passado, qual é? Perdeu, perdeu. Ele sai do carro, ergue a mão e diz com voz pastoral: eu não sou deste mundo. Os 3 se mandaram. Essa história eu ouvi de um pastor que me contou na primeira pessoa. Ele disse que foi com ele. Como eu não estava lá, eu não estou subscrevendo. Mas eu quero imaginar essa cena. Imagina essa cena. Eu não sou deste mundo. Nós não somos deste mundo, não nesse sentido. Nós não somos deste mundo. O nosso olhar é para além do que nós estamos vendo. A nossa vida é maior do que um benefício que a gente recebe ou não recebe. O Senhor nos trata internamente, espiritualmente. Ele trata as nossas emoções, Ele trata a nossa saúde física, Ele trata a nossa casa, mas é primeiramente espiritual. O nosso reino não é deste mundo. Nós somos servos do Deus que tem o reino de toda a terra, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? Leia comigo aqui na tela. Esses 2 discípulos, leia comigo, esses 2 discípulos faziam da morte de Cristo o fundamento do desespero, quando ela era de fato o mais firme alicerce da esperança. Os sofrimentos de Cristo não eram objeção ao fato de ser o Messias, mas, prova disso, ele não poderia ter sido Salvador se não tivesse sido sofredor. O profeta Isaías anunciou Cristo como servo sofredor. Eles estavam desapontados que Jesus havia morrido. Você acha que a morte de Cristo foi deu ruim? Rapaz, não pensamos nisso. Ninguém lembrou de Judas. Rapaz, o homem estava ali, negócio do dinheiro, ninguém pensou em Judas. Ninguém lembrou de Judas. E agora? Deu errado? Não, era parte do plano o tempo inteiro. A morte de Jesus não foi um erro no plano, não foi uma falha no plano. A morte de Jesus foi parte do plano. E essa realidade da morte de Cristo, ela aponta para essa nossa nova perspectiva de vida. Então, quando os discípulos dizem assim, nós esperávamos, existe ali uma frustração criada, desenvolvida, uma narrativa distante das Escrituras, uma percepção errada. Crente não sofre, crente não passa por dor. Se você está doente, que você está em pecado. Afirmações que foram jogadas sobre a nossa vida ao longo dos anos. Crente tem dinheiro, vai ter muito dinheiro, prosperidade financeira, material. Crente não fica doente. Onde está isso na Bíblia? Nós pegamos textos isolados e com textos isolados afirmamos coisas que se tornam doutrinas, que passam a ocupar a mente de uma pessoa que diz, olha, se isso está acontecendo comigo, porque deu errado, não funciona comigo, não é realidade. Da mesma forma, os discípulos afirmavam, ele morreu, como se isso tivesse sido um erro. Não era um erro, era parte do plano, era necessário que Cristo morresse para que ele pudesse ressuscitar, e a ressurreição de Cristo muda tudo. Seguindo o texto, leia comigo aqui na nossa tela, versículos 25 a 31. Então lhes disse Jesus, palavra dura, hein? Está pronto? Pega aí, vai lá. Ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo que fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Veja comigo aqui na nossa tela. Há momentos em que o nosso coração deseja uma palavra de conforto, mas o que a gente precisa é de confronto. Olha o que aconteceu. Eles conheciam a doutrina, eles sabiam da palavra, e Jesus agora, que poderia dizer para eles: olha, vocês estavam dóizinhos espiritualmente, cuti-cuti, discípulozinho amado, um pouco doido, mas amado. Não! Honestos, tardos. Jesus não traz uma palavra de conforto. Sabe por quê? Tem hora que a gente precisa de confronto. É ou não é verdade? Hein? É ou não é verdade? Nós sabemos quem nós somos. Se só for palavrinha boa para o nosso lado, a gente acostuma. Tem gente que nem gosta. Não gostei. Não gostei dessa palavra de confronto. Eu vim na igreja para receber consolo, conforto. Todos nós. Mas em meio ao consolo e ao conforto, Deus estabelece o confronto para nos sacudir. Veja comigo aqui na tela. Eles não abraçavam toda a revelação, o que contrariava as suas expectativas. Eles ignoravam, agindo assim com negligência espiritual. Eles deixaram o fundamento da fé, a morte e ressurreição de Cristo, de lado. E tem gente que faz a mesma coisa hoje para outros textos. Com isso eu concordo. Isso aqui eu discordo de Jesus. Coragem. Olha, Deus foi bem. Mas nesse ponto aqui, puxa vida, oh Lord. Come on, Lord. A gente precisa entender que a Bíblia é uma só. Tem coisas que nos agradam, tem coisas que não nos agradam. Cai entre nós dois aqui, fala comigo. Olha, se uma pessoa te bater numa face, você dá outra face. Isso é figurado. É isso, mas não é bem isso. Nunca vi ninguém dando a outra face. Anda a segunda milha. Dá a capa. Amar o nosso inimigo. Orar pelos que nos perseguem. É lindo. Mas a gente diz, com isso aí eu não concordo tanto assim não. Eu tenho uma certa dificuldade. A negligência espiritual é isso. É quando a gente pega um pedaço e desfaz de outro. O que os discípulos estavam desenvolvendo ali, eles criam em alguma coisa, mas não criam no restante. E Cristo chama a atenção deles, dizendo que eles são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles ficaram com um pedaço, mas não com tudo. Gostaram de uma parte, mas a outra não. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Acordem para a realidade da pregação da palavra do Senhor. O Senhor nos traz a refletir sobre a sua verdade. A palavra de Deus é uma só. Mexa-se diante dele para dizer: Senhor, eu tenho dificuldade com essa parte. Eu tenho problemas com essa parte. Mas não diga: eu não creio nessa parte. Eu não creio num Deus que faça isso, isso e isso. Você tem que crer no Deus da Bíblia. Não crie um Deus, não crie um ídolo. É o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia. Seguindo, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo ensina no versículo 27 que toda a Escritura aponta para Ele. Cristo é cristocêntrico. Ele diz que a Escritura inteira aponta para Ele. Isso é uma verdade maravilhosa. Se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a palavra aponta para Cristo, mostra Cristo, aponta para Ele. E nós podemos observar ao longo da história bíblica a presença de Cristo em todo o texto bíblico. Encha-se da presença dEle. Lembre-se, nas Escrituras, elas apontam para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 31, Jesus parte o pão, os olhos são abertos. E aí na sequência a nutrição espiritual e crescimento na graça, porque é um meio de graça. A ceia celebrada naquele instante, lembra a ceia que eles celebraram no cenáculo, e aponta para o versículo 16, que é o versículo que diz que os olhos deles estavam fechados. Naquele exato instante os olhos são abertos diante de Cristo. E o que acontece com Cristo? Está no texto. Desaparece. Para terminar, meus irmãos, conversas sobre a caminhada com o Senhor.
versículos 32 a 35, e disseram um ao outro, olha que coisa linda, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, 3 ações acontecem no final desse texto. A primeira delas, os 2 discípulos revelaram que seus corações ardiam, o que mostra que a palavra explicada corretamente aquece a alma antes mesmo do reconhecimento pleno. Entenda uma coisa, a nossa conversão a Cristo é por meio da palavra. A emoção caminha com a razão. Nós temos uma resposta humana, nós temos uma fala humana a uma iniciativa divina. O Senhor, ao longo da pregação, da leitura, da exposição das Escrituras, Ele aquece o coração. Quando alguém diz assim para o outro, como é que você começou a sentir a presença de Cristo? E tem gente que diz, olha, meu coração começou a arder, eu senti um calor, eu senti isso, e cada um sente uma coisa, e tem gente que não sente nada disso. Nós temos uma construção linda na palavra do Senhor, dizendo que enquanto Jesus caminhava com eles, enquanto Ele expunha as Escrituras, enquanto Ele expunha a palavra do Senhor, a palavra dele foi enchendo o coração deles, o Espírito Santo foi ministrando a vida deles, e o coração deles começou a arder. Não eram pessoas iletradas espiritualmente, mas eram pessoas que precisavam de algo diferente nas suas vidas. Eles precisavam viver como se Jesus tivesse ressuscitado de verdade. Isso me dá um certo medo, porque é possível que alguém que não seja iletrado espiritualmente, alguém que conheça a Bíblia, ainda assim esteja no caminho, na peregrinação da vida, como se Jesus ainda não tivesse ressuscitado. Para eles, Cristo é o morto, um profeta, alguém maravilhoso, com uma palavra linda, cujas músicas nós cantamos, cuja palavra nós mencionamos, mas o coração deles ainda era como se Cristo tivesse morto. Mas pela graça de Deus eu quero declarar e anunciar, Jesus está vivo, e a ressurreição muda tudo. Eles largam tudo, porque Jesus desapareceu, eles foram para Jerusalém. Eles queriam estar com a família da fé, eles queriam estar com o povo de Deus, eles queriam chegar lá e contar o que eles viram, mas quando eles chegam lá para contar, eles contam para eles, e agora é uma troca na comunhão, no relacionamento. Eles chegam para contar, nós vimos o Senhor, e eles dizem, Pedro disse, Pedro já ouviu, Jesus está vivo, Cleopas, e seja quem for a outra pessoa, Jesus está vivo. E na sequência do texto, meus irmãos, Jesus faz o quê? Jesus presente espiritualmente no coração deles, os 2 discípulos chegam para contar a própria experiência pessoal. Na comunidade da fé, onde nós nos reunimos, nós temos as nossas etapas. Alguns que já viram, que já sabem que Jesus ressuscitou há mais tempo, e nós estamos vivendo há mais tempo. E aqueles que estão chegando agora, independente de idade, chegam agora dizendo assim, gente, vocês não vão acreditar, Jesus está vivo. Eu creio que Jesus está vivo, não porque você está dizendo que Jesus está vivo, porque eu também sei, porque eu também sinto, porque eu também creio que Jesus está vivo. Eu não vivo baseado na sua fé, mas a sua fé alimenta a minha fé. Mas a sua fé que alimenta a minha fé não é suficiente para eu crer. Eu preciso ter a minha própria experiência espiritual. Você precisa ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Você precisa crer e viver como se Jesus tivesse ressuscitado. E Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição muda tudo. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. E a nossa oração vai ser assim: Jesus, olha, eu creio, a sua palavra diz,
Eu creio, porque algumas pessoas que eu conheço já me disseram, já me deram essa notícia. Mas hoje eu quero ter a minha própria experiência. Eu quero sair daqui com meu coração cheio de esperança. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo, ela renova a sua esperança. A ressurreição de Cristo renova a sua fé. A ressurreição de Cristo abençoa a sua vida, a sua casa. A ressurreição de Cristo muda a nossa percepção. Nós temos uma nova cosmovisão. Nós temos uma maneira diferente de enxergar a vida, porque nós somos movidos pela ressurreição de Cristo. Nós cremos na sua morte, mas cremos que Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele vivo está. E um dia Ele voltará para nos buscar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos orar pela sua saúde física, saúde emocional, de pessoas que você ama e que você tem orado por essas vidas. Venha à frente que nós vamos orar também por elas. Venha com seu coração cheio de esperança, cheio de fé, para viver a realidade dessa graça extraordinária de Deus sobre a nossa vida, porque a nossa vida na presença dEle é essa ideia, essa palavra, a ressurreição muda tudo. Em nome de Jesus de Nazaré. Venha, venha, vamos orar juntos. Vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Vamos relembrar essa mensagem maravilhosa da ressurreição de Cristo. Dessa mensagem linda que acontece em Emaús, ou a caminho de Emaús, com os discípulos enquanto eles cantavam. Quando a mesa estava sendo preparada, quando tudo estava acontecendo, o Senhor Jesus preparou todas as coisas. Nosso Deus e Pai, obrigado por Lucas 24, porque nós estamos em Lucas 24, Senhor. Alguns de nós caminhando na vida, sem levar em consideração, pensando apenas neste mundo, com o coração voltado para essa história, para essas coisas, para o mundo material e perdido, para o mundo que jaz no maligno, tendo o nosso coração cheio de esperança por coisas que acontecem aqui. E o Senhor nos leva em Lucas 24 a olhar para o alto, a lembrar da vida e morte e da volta de Jesus de Nazaré. Deus querido, perdoa os nossos pecados. Perdoa quando nós não levamos em consideração a verdade bíblica. Perdoa quando nós escolhemos essa parte, não aquela. Perdoa quando nós não levamos em consideração a palavra como um todo. Quando nós não estamos com a nossa vida centradas em Cristo. Perdoa, Senhor Deus, quando nós seguimos a nossa história de volta a uma normalidade de vida, tendo uma lembrança de algo frustrado, porque nós levamos em consideração uma coisa, enquanto a sua palavra mesmo disse outra. Nós queremos viver baseados na sua palavra. A palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que é a regra. É a palavra do Senhor quem define. Os nossos olhos foram abertos. Não estão mais fechados. Nós vivemos crendo que Jesus venceu a morte e vivo está. E porque Ele vive,
nosso coração está cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz. Nós atravessamos as lutas da nossa vida, as intempéries da nossa história, mas não estamos abandonados. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco quando a enfermidade bate à nossa porta, quando nós estamos cansados, quando temos uma crise de fé, quando temos uma dificuldade profissional, quando o dinheiro é pequeno, é pouco. O Senhor está conosco, o Senhor anda conosco, o Senhor peregrina conosco, o Senhor caminha ao nosso lado. E o que é extraordinário da gente lembrar, Senhor, com base na palavra do Senhor, é que a presença precede a percepção. Ainda que a gente tenha pensado de forma errada ao longo da nossa vida, o Senhor não está aqui, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Hoje a gente aprende que a presença precede a percepção. O Senhor sempre esteve ali, sempre esteve ao nosso lado. E antes que os nossos olhos fossem abertos, o Senhor estava ali. O Senhor não desistiu da gente, o Senhor não desiste da gente. O Senhor está aqui hoje para dizer: abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos em nome de Jesus. Pai, nós rogamos que a bênção da saúde repouse sobre cada um de nós. Cura as enfermidades, Pai. Haja nos nossos órgãos, haja em cada célula. Promova a restauração à saúde, em nome de Jesus, o nosso amado. Deus querido, nós oramos e pedimos que o Senhor traga consolo e paz aos corações, que o Senhor ministre sabedoria para sabermos o que fazer, para onde ir. Que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A bênção que nós buscamos, por ela nós queremos agradecer antes de receber. Se ela demorar, o Senhor vai nos ensinar a ter paciência. E se ela não chegar, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.